Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 1º de maio, é a última quinta-feira, e o título é A Energia de Miguel. Vamos lá. As energias planetárias estão sendo acentuadas. Os mais sensíveis conseguem perceber com muita nitidez. Muitos relatam a sensação de flutuar em certos momentos, como se estivessem no limiar entre duas frequências distintas. É o momento de ouvir o coração e acreditar nas conexões energéticas. Somos todos energia, assim como nossos mentores, guardiões, anjos, ou seja, qual for o nome que se dê aos seres aos quais nossa espiritualidade nos conecta. Todos somos capazes de acessar tais energias. Não há escolhidos, mas sim os que escolhem a elevação. Desconfio há tempos daqueles que se importam muito com assinaturas ou se autodeclaram exclusivos canalizadores de determinadas entidades. Como energias que somos, não há limites ou barreiras que nos impeçam de criar conexões diretas, a não ser nossa própria vibração. Se nossos sentimentos são sinceros e benevolentes, isso basta para que alcancemos as energias de luz. Hoje vivemos tempos desafiadores e mais do que nunca precisamos de força e coragem. E para mim, essa é a energia pura de Miguel Arcanjo. A energia de quem enfrenta os desafios e combate o mal, o medo e a injustiça. Que entende que nem sempre ser bom significa agradar e se resignar. Muitas vezes é no enfrentamento das batalhas que nossa força e luz se expande para iluminar e defender os valores e princípios inegociáveis. Também é essa coragem que acaba por fortalecer a fé dos que já estavam desacreditados. Miguel, com sua espada, combate o mal e nos mostra que fazemos parte desse exército, cada vez que nos posicionamos contra as mazelas que a todo tempo tentam destruir a harmonia e paz da humanidade. Sua energia está ao alcance de quem se permitir acreditar, silenciar e sintonizar mente e coração. Diante de tantos acontecimentos, muitos deles já esperados, mas que ainda assim exigirão equilíbrio e força moral, essa poderosa energia nos serve como suporte e encorajamento. Estamos passando pela hora mais escura, mas imensamente amparados pela chama azul da bravura e confiança. Que nossa fé transborde e nos eleve. Que o amor seja nosso guia, nos enchendo de coragem e da energia de nossos amparadores. Somos filhos de Gaia, tão amada e protegida por este corajoso guardião. É hora de entender que o papel de cada semente de luz importa e que não há nenhuma mais poderosa, mais habilidosa ou merecedora. Não há necessidade de intermediadores. Conecte-se a essa magnífica corrente da energia da Legião de Miguel. Você pode, todos podemos. Afinal, nos mantivemos firmes em meio ao caos e em breve presenciaremos o mais lindo amanhecer. E como diz a conhecida oração de nosso anjo guerreiro, nós somos o seu amor, que nos protege aqui e agora. Assim é e assim será. Bom, vamos lá. Eu, sou muito assim apaixonada pela essa energia, de Miguel, pela energia do raio azul, e acho que tenho muita conexão até por a gente percebe, pelas às vezes da forma que a gente vibra, da forma como a gente vibra e se comporta, no mundo, na sociedade. E uma coisa que eu cheguei, a esse entendimento é de que hoje, no atual estado de consciência que muitos de nós nos encontramos, nós não precisamos mais de intermediários.
A gente entende que nós, assim como todos os nossos mentores, o nosso eu superior, todos somos energia. E se a gente vibrar nessa energia amorosa, benevolente, a gente vai conseguir fazer as conexões que a gente precisa. A gente vai conseguir acessá-los através da intuição. Tem muitas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, não é o meu caso. O meu caso, eu realmente me conecto através da intuição, né? Muitos desses textos, inclusive, vem esse próprio texto, né, da energia de Miguel. Quando veio a intuição para escrever, ainda eu pensei, nossa, mas a gente sempre acha que a gente não tem essa capacidade realmente de conexão. Eu pensei, nossa, mas o que eu vou escrever? E ficava aquela coisa martelando na minha cabeça sobre escrever sobre essa energia. Veio o título, assim, né? E a gente às vezes acha que a gente foi muito colocado em caixinhas, né? Nos fizeram acreditar sempre que nós éramos sempre menos do que nós somos. A gente nunca nos esconderam, na verdade, o nosso verdadeiro potencial, a nossa verdadeira essência, né? Quem nós somos e o que nós podemos. Todas as religiões, né, nos colocam como pedintes, né? A gente tem que pedir com aquela humilhação, com aquela de joelhos, e eu não entendo que seja assim. Eu não acredito que eles precisem desse tipo de conduta, eu vejo, né, os mentores espirituais, Cristo, toda a legião das correntes espirituais, né, a legião de Arcanjo Miguel, as legiões de cura e o próprio Cristo, Mãe Maria, eu os vejo como pessoas muito amorosas e benevolentes. Então, eu não entendo por que nós deveríamos nos comportar, e como filhos, como a gente trata os nossos filhos? A gente quer que os nossos filhos se humilhem para nós, que peçam as coisas de joelho? Não, a gente tem o maior prazer de poder contribuir, de poder ajudar, não é? E é assim que eu os vejo. E assim, o fato de a gente tem realmente, você pode pedir. Até outro dia eu estava vendo um vídeo de um rapaz que eu acompanho muito, Henrique Tony, e ele falando que os nossos mentores, eles querem que a gente, eles estão ali à disposição, eles querem nos auxiliar, eles querem que a gente peça. É a mesma coisa, a gente também tem esse prazer de auxiliar, né? Essa satisfação, esse amor de auxiliar nossos filhos, as pessoas que a gente ama, né? De saber que a gente está podendo contribuir. É assim, eles também têm essa mesma amorosidade com relação a nós. Então, essa coisa de você ter que se sentir muito inferior e ter que pedir com toda formalidade, sabe? Aquela. Para mim não faz mais sentido. Né? Fez quando a gente tinha aquele apego, né, aos dogmas, né, das doutrinas e religiões. Hoje eu entendo que as coisas são muito mais diretas e que eles querem nos auxiliar. Eles estão aí para nos ajudar nesse momento realmente de evolução e querendo que a gente entenda quem nós somos. Né? Cristo já dizia: o que eu posso fazer, vós podeis e muito mais. Então ele já tentava na época nos alertar, mas isso tudo foi distorcido, essas mensagens foram todas manipuladas para que a gente não conseguisse entender a nossa verdadeira essência, né? A nossa espiritualidade, a nossa luz. Então sempre tentavam diminuir a nossa luz, e hoje é um momento que a gente está tendo que tomar essa consciência. Então eu confio eu acredito que a gente tem essa condição de ter essas conexões. E a gente sempre fica naquele e se, né? Às vezes vem uma intuição, você ouve alguma coisa e você fala, mas será? Isso é coisa da minha cabeça, acho que isso sou eu.
E eu fiz isso por muito tempo. Hoje eu já estou mais entendendo, e entendendo quando eu estou, é alguma coisa que diz respeito ao que eu penso, e quando vem alguma coisa, assim, alguma intuição que eu preciso ouvir. Até mesmo, e muitas vezes essa mensagem vem até do nosso próprio eu superior. E interessante que e a gente entender que às vezes as coisas chegam até nós, algumas mensagens, algumas coisas que a gente precisa entender, elas não chegam por acaso. Então, eu comecei a mudar essa minha mentalidade alguns anos atrás. Eu estava essas coisas, você está olhando numa rede social, estava olhando procurando um conteúdo no YouTube, aqui, né, no YouTube, e me apareceu um vídeo de uma pessoa assim, eu nunca tinha visto aquela mulher, entendeu? E apareceu assim do nada e me chamou muita atenção, do nada, não, a gente sabe que as coisas não acontecem do nada, mas me chamou muita atenção ela falando a respeito dos anjos e arcanjos e tal, e aí eu falei, você me chamou a atenção, vou abrir esse vídeo aqui. E ela falava justamente isso, que a nossa conexão com a fraternidade, com né, os mestres da fraternidade, os mestres ascensos e com os arcanjos, a gente tinha como fazer isso diretamente. E que, inclusive, ela fala que eles nem gostam de que a gente fique com muita, sabe, muita frescura, muita formalidade. Não, eu achei engraçado que ela falou, é papo reto. Você chega lá e fala, olha, tô precisando aí de uma ajudinha, dá para me dar, e conversa. Ela falou, conversa como se você estivesse conversando com um amigo. E até achei interessante porque ela falou dos sinais, das cores, dos arcanjos, dos sinais que eles enviam. É bem interessante. Hoje eu observo bastante até isso e realmente, né, as respostas chegam. Então, tanto é que depois, assim, hoje, por exemplo, eu nunca mais vi conteúdo dela. Aquilo apareceu porque, assim, eu precisava provavelmente receber aquela mensagem, né? Então, é um sinal que às vezes a gente está questionando as coisas e as respostas vêm, só que a gente nem sempre percebe, porque nós temos a gente criou um padrão de coisa que, assim, as respostas têm que ser do jeito que a gente acha que tem que ser, do jeito que a gente quer ouvir. Nem sempre é assim. Então, e para você se conectar, você tem realmente que entrar numa vibração de, de benevolência, de amorosidade e estar aberto a receber. Que as respostas, quando você pergunta, as respostas vêm. Às vezes vem por uma mensagem, às vezes vem vídeo, às vezes vem uma pessoa que chega e te fala uma coisa do nada, assim. Né? Quantas histórias a gente ouve? Recentemente, até uma pessoa que eu conheço estava conversando e ela falou, nossa, mas chegou uma mulher para mim e começou a falar umas coisas assim, sabe? Que ela falou, nossa, nem entendi, a pessoa nunca me viu, não conhecia tal. E realmente depois ela foi confirmar que as coisas que a mulher falou tinha a ver pelo momento que ela passou depois. Então, assim, quando a gente está aberto para receber, né, o auxílio, as mensagens, as coisas chegam. Então, essa energia que eu falo, né, a energia do Arcanjo Miguel, desculpa aí, gente. Ai, tá. Começa a falar, né, começa a secar a garganta. Essa energia aí do Arcanjo Miguel é uma energia que eu sinto assim de muito fortalecimento da gente, num momento que a gente está precisando, né? Muito se fala que ele é um dos guardiões, né, do nosso planeta, que ele está aí combatendo o bom combate, nos protegendo, nos guiando nesse momento de transição. E eu sinto porque realmente a gente está num momento que a gente tem que ter força, que a gente tem que ter coragem, porque a gente está enfrentando muita coisa aí que não está sendo fácil e ainda tem muito aí por vir, né? E
essa coragem, esse posicionamento é muito da energia, dessa energia dele, né, de força e de coragem e de enfrentamento. Então, eu sinto que esse é o momento em que a gente está se enchendo de força, mas a gente precisa acreditar em nós mesmos, acreditar no nosso potencial e na nossa capacidade, acreditar que a gente está aqui por um propósito e que se a gente chegou até aqui, a gente está cumprindo esse propósito, né? Quem conseguiu despertar, quem conseguiu ampliar a consciência, entender os movimentos que estão acontecendo e está enxergando tudo isso de uma forma positiva, apesar das coisas serem em alguns momentos bem pesadas, bem difíceis, a gente, quando a gente consegue entender que tudo isso são os movimentos pelos quais a gente já esperava para que as coisas conseguissem evoluir, né? Esse caos todo é para trazer a ordem, para trazer luz às sombras que tomavam conta do planeta. Quando a gente percebe esses movimentos, quando a gente percebe a batalha que está sendo travada aqui no planeta, a gente está dentro, a gente está entrando nessa sintonia dessa energia, da energia de quem nos guarda aqui, de quem nos protege, a energia crística também. Então é essa energia dele, que é uma energia com a qual eu me conecto muito, é que às vezes, para mim, me fortalece, me faz acreditar, eu me sinto protegida. Então, eu confio muito. E tenho muitas situações na minha vida que, assim, realmente eu percebi a proteção. E por isso eu tenho muita fé nele, confio muito. E, assim, recomendo as pessoas que talvez não conheçam muito, ou não tenham muito acesso, aquela limpeza dos 21 dias é muito poderosa. Vou deixar o link aqui também na descrição para o pessoal, para quem não conhece, fazer, é muito bom. Realmente a gente tem alguns movimentos energéticos muito importantes. E a oração dele, né, que todo mundo conhece, que é como um mantra, e eu acho muito poderosa. Então, assim, esse texto, espero que quem não conheça, procure se informar a respeito desse arcanjo poderoso, guardião aí, né? E eu acho que um dos que estão na frente dessa batalha espiritual entre o bem e o mal. E aos que conhecem e que também, assim como eu, né, tem muita conexão com ele, continuem, né, se sintam fortalecidos e abram o coração para se conectar cada vez mais diretamente e sentir cada vez mais a energia dele, nos protegendo e nos guiando aqui nesse momento tão importante de transição pelo qual a gente está passando, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.